com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero, pesquisa de verdade. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao seu Jornal da Litoral. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2024 e eu já convido você novamente a acessar as nossas plataformas digitais. É só você acessar @TV Litoral RN e curtir o nosso Instagram e também a nossa página no facebook.com e ainda o nosso canal no YouTube, @TV Litoral RN, e curtir todas as nossas postagens e conteúdos diariamente. E vamos começar o JL desta terça-feira com matéria sobre política. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, agradeceu o apoio de Pyongyang na guerra na Ucrânia e saudou a relação entre os dois países. O líder russo também visitou a Coreia do Norte a partir de hoje, terça-feira. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, celebrou nesta terça-feira o apoio firme da Coreia do Norte à operação militar na Ucrânia, poucas horas antes de chegar a Pyongyang para uma visita em comum. Putin vai fazer uma visita de Estado de 2 dias à Coreia do Norte, durante a qual deve assinar um acordo de associação estratégica entre os dois países. Moscou e Pyongyang são aliados desde o fim da Guerra da Coreia, mas reforçaram os laços desde o início da guerra na Ucrânia. Em um artigo publicado no jornal oficial norte-coreano Hongdong Sinmun e na agência de notícias KCNA, o presidente russo afirmou que apoiou a Coreia do Norte na luta para o país defender o direito de escolher por si próprio o caminho da independência. Ele também afirmou que Pyongyang apoia firmemente a ofensiva russa na Ucrânia e agradeceu ao regime norte-coreano. Potências ocidentais acusam a Coreia do Norte de entregar munições à Rússia para a guerra na Ucrânia em troca de assistência tecnológica, diplomática e militar. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte afirmou que a visita de Putin mostra o quanto a Rússia precisa do apoio de líderes autoritários para realizar a ofensiva na Ucrânia. Esta vai ser a segunda visita de Putin à Coreia do Norte. A primeira aconteceu há quase 25 anos, pouco depois de chegar ao poder, para uma reunião com Kim Jong-il, pai do atual líder norte-coreano. E a Polícia Civil do Rio Grande do Norte prendeu um homem por perseguição e descumprimento de medida protetiva na cidade de Santa Cruz. Policiais civis da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Zona Norte deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva na sexta-feira, 14 de junho, contra um homem de 48 anos, investigado pela prática de perseguição e de reiterados descumprimentos de medidas protetivas em desfavor de sua companheira. A prisão aconteceu na cidade de Santa Cruz, na região Trairi. Segundo as investigações, o homem perseguiu a vítima
e enviava mensagem de forma intimidadora. Após o mesmo ser localizado, foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Com as imagens de João Maria Martins, Henrique César, para a TV Litoral. E também continuando com as informações da área policial do Rio Grande do Norte, 2 homens morreram em confronto com as polícias civil e militar nesta segunda-feira, dia 17, no município de Pau dos Ferros, região do Alto Oeste Potiguar. Policiais da 4ª Delegacia de Polícia Regional em Pau dos Ferros, em conjunto com a Polícia Militar, realizaram diligências nesta segunda-feira, 17 de junho, no objetivo de prender 2 homens, isso mesmo, 2 suspeitos, pelo crime de roubo e arrastões em um supermercado no município de Pau dos Ferros, região no Alto Oeste. A dupla reagiu à abordagem policial e os agentes de segurança responderam à injusta agressão. Ambos foram socorridos, mas não resistiram. Segundo informações, durante o final de semana, um policial militar que estava de folga e escoltava cerca de R$80 mil de um supermercado foi rendido pela dupla. Além do dinheiro, foi levado o numerário e a arma do PM. Por razão disso, a Polícia Civil e a Polícia Militar realizaram uma ação para a recuperação e prisão dos autores do crime. Na oportunidade, os policiais encontraram os suspeitos que reagiram à abordagem policial, resultando em um confronto com os 2 homens do grupo responsável pelo crime de roubo. E também no estado do Rio Grande do Norte, uma mulher está sendo investigada suspeita de cometer crimes cibernéticos na cidade de Serra Caiada, no interior do Rio Grande do Norte. Policiais da 82ª Delegacia em Serra Caiada identificaram na última semana uma mulher suspeita de praticar crimes cibernéticos e por propagar fake news e difamações por meio de um perfil nas redes sociais. De acordo com as investigações, a mulher usava as redes sociais para divulgar informações falsas e agredir verbalmente moradores do município. A partir de meios legais e recursos tecnológicos, os policiais conseguiram êxito na investigação. A suspeita foi identificada e em seguida intimada a prestar esclarecimento na 80ª DP. Em depoimento, ela negou ter relação com as acusações, mas depois que as devidas provas foram apresentadas, ela confirmou o envolvimento nas ações. Após a realização dos procedimentos cabíveis, a suspeita foi liberada e segue à disposição da Justiça. E vamos agora continuar com as notícias da área da segurança, porém vamos à questão da segurança internacional. O exército da Coreia do Norte sofreu várias baixas em uma explosão perto da fronteira com o Sul. Nesta terça-feira, soldados cruzaram a fronteira e recuaram após tiros disparados de advertência. Dezenas de soldados norte-coreanos cruzaram brevemente a fronteira fortemente fortificada com o Sul nesta terça-feira e recuaram após disparos de advertência. O exército de Seul acrescentou que explosões de minas terrestres haviam ferido tropas de Pyongyang na área. Este é o segundo incidente envolvendo tropas norte-coreanas em 2 semanas, e o Estado-Maior Conjunto de Seul afirmou acreditar que o cruzamento desta terça-feira, assim como o anterior em 9 de junho, foi acidental. As 2 Coreias permanecem tecnicamente em guerra, pois o conflito de 1950 a 1953 terminou com um armistício e não em um tratado de paz. A zona desmilitarizada e a linha de controle dividem a península e são dos lugares mais fortemente minados do mundo. O exército sul-coreano também revelou que vários soldados norte-coreanos ficaram feridos quando uma mina terrestre explodiu perto da fronteira, sem revelar a data do ocorrido. Um oficial do Estado-Maior Conjunto afirmou que os norte-coreanos estavam trabalhando na criação de terreno árido e
e colocando minas ao longo da fronteira, mas acabaram sofrendo várias baixas em incidentes repetidos de explosão de minas terrestres durante o trabalho. E acrescentou que, mesmo assim, o exército da Coreia do Norte parece estar avançando imprudentemente com as operações. O secretário-geral da ONU disse que um fluxo permanente de armazenamento ocidental é vital para conseguir a paz na Ucrânia e fez um chamado para a China pagar por seu apoio à Rússia. O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte defendeu nesta segunda-feira que a China enfrente consequências por apoiar a Rússia na Ucrânia. Jens Stoltenberg está em Washington para acertar os detalhes da próxima cúpula da aliança. Publicamente, o presidente chinês Xi Jinping tentou criar a impressão de que está em segundo plano neste conflito, para evitar sanções e manter o fluxo comercial. Mas a realidade é que a China alimenta o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial e, ao mesmo tempo, quer manter boas relações com o Ocidente. A OTAN, liderada pelos Estados Unidos, critica a ajuda à campanha militar russa fornecida pela China e suas empresas. O gigante asiático disponibiliza componentes e equipamentos para a reconstrução e manutenção do setor de defesa de Moscou. Na coletiva, Stoltenberg defendeu o envio de mais armas para a Ucrânia. Quanto mais forte for o nosso apoio, mais rapidamente Moscou perceberá que não pode esperar por nós, e mais cedo esta guerra vai terminar. Pode parecer um paradoxo, mas o caminho para a paz é mais armas para a Ucrânia. O chefe da OTAN comemorou o acordo do G7 na semana passada na Itália sobre um empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia, com ativos russos congelados pelo Ocidente. Stoltenberg também declarou que a visita do presidente russo Vladimir Putin à Coreia do Norte esta semana demonstra que Moscou se tornou dependente de líderes autoritários. E o presidente do Chile, Gabriel Boric, exigiu nesta segunda-feira que a Argentina retire o mais rápido possível os painéis solares instalados por engano em uma base militar no lado chileno da fronteira. O emissário do governo dos Estados Unidos, Amos Hochstein, pediu nesta terça-feira no Líbano uma desescalada urgente das trocas de tiros na fronteira entre o movimento libanês Hezbollah e as tropas israelenses, que começaram após o início da guerra em Gaza. The situation is serious. We have seen an escalation over the last few weeks. A situação é grave, vimos uma escalada nas últimas semanas e o que o presidente Biden quer fazer é evitar uma nova escalada para uma guerra maior. Esse é o esforço aqui. Será necessário o interesse de todos em acabar com este conflito agora e acreditamos que há um caminho diplomático para fazê-lo, se as partes concordarem com isso. Mas esta é uma situação muito séria em que nos encontramos. Em sua visita a Beirute, o enviado americano, conselheiro do presidente Joe Biden, afirmou que o conflito entre Israel e Hezbollah já está durando muito tempo. A fronteira entre Israel e Líbano é cenário de trocas de tiros quase diários desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, em Gaza, no dia 7 de outubro. O Hezbollah, aliado do Hamas, afirmou que efetuou mais de 2.100 operações militares contra Israel desde 8 de outubro. Pelo menos 473 pessoas morreram no Líbano após mais de 8 meses de ataques na fronteira, a maioria combatentes, mas também 92 civis, segundo estimativas da AFP. Do lado de Israel, pelo menos 15 soldados e 11 civis morreram, segundo as autoridades. Nos dois lados da fronteira, dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas devido às hostilidades. E só fazendo uma pequena correção, eu disse agora há pouco que essa matéria era do presidente do Chile, Gabriel Boric.
que exigiu nesta segunda-feira a retirada, que a Argentina retirasse o mais rápido possível os painéis solares instalados por engano. Mas essa matéria que você acabou de assistir, ela é do emissário americano Amos, que afirmou nesta terça-feira que uma descalada no conflito entre Israel e Hezbollah libanês é urgente. Vamos a mais uma matéria, você confere agora aqui no nosso JL. Maryland resolveu acabar com milhares de condenações ligadas ao consumo ou porte de maconha. A Procuradoria-Geral também disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por porte de maconha, o que impacta em muito a população negra e parda. O estado de Maryland, no nordeste dos Estados Unidos, vai anular 175 mil condenações por uso de maconha. A decisão foi confirmada pelo governador Wes Moore ao jornal Washington Post. O democrata e primeiro governador afro-americano de Maryland disse que pretende consertar um grande número de erros históricos com a assinatura de um decreto de anistia. Cerca de 100 mil pessoas condenadas por porte ou uso de maconha, que hoje é legal no estado, vão passar a ter ficha limpa. Segundo Moore, muitas pessoas, a maioria das quais pertencentes a minorias étnicas, ainda são rejeitadas no emprego, no acesso à educação ou habitação, devido a antigas condenações por posse de cannabis. Com quase 6 milhões de habitantes, o estado de Maryland legalizou o uso recreativo e a venda de maconha no varejo após um referendo em 2023. A Procuradoria-Geral disse que os indultos serão estendidos a qualquer pessoa condenada por contravenção por porte de maconha que impactem muito a população negra e parda de Maryland. De acordo com a União Americana pelas Liberdades Civis, os negros têm 3 vezes mais probabilidade do que os brancos de serem presos por porte de maconha. E o Gabinete de Guerra de Israel, formado após o início do conflito com o Hamas, foi dissolvido. O organismo não é a mais considerável saída necessária depois da saída do governo de coalizão do político de centro Benny Gantz. O porta-voz do governo confirmou nesta segunda-feira a dissolução do Gabinete de Guerra de Israel depois da renúncia na semana passada de Benny Gantz. A imprensa local tinha informado algumas horas antes que o premier Benjamin Netanyahu anunciou a dissolução do grupo no domingo durante uma reunião do Gabinete de Segurança. O gabinete de guerra era um pré-requisito para este governo de unidade nacional. Era um pré-requisito colocado pelo membro do parlamento Benny Gantz. Com a saída de Gantz, não há necessidade para um gabinete de guerra e suas funções vão ser assumidas como manda o Estado de Israel pelo gabinete de segurança, junto com todo o governo. O gabinete incluía o ministro da Defesa, o ministro de Assuntos Estratégicos e o conselheiro de Segurança Nacional. Gantz, líder do partido de centro União Nacional, abandonou a coalizão de governo há uma semana. A imprensa afirma que a medida pretende acabar com as tentativas dos ministros de extrema-direita Ben-Gvir e Bezalel Smotrich de entrar para o gabinete de guerra. E o JL desta terça-feira vai para um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Não sai daí, é rapidinho e a gente volta já. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé.
A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro. A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. De volta com o nosso JL desta terça-feira e vamos a mais informações. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu nesta última segunda-feira ao governo agilidade no combate às organizações criminosas na Amazônia Legal, que contribuem para o desmatamento na maior floresta tropical do país e do mundo. Combater as organizações criminosas na Amazônia Legal, que contribuem para o desmatamento na maior floresta tropical do mundo. Nesta segunda-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em Brasília um acordo que destina 318 milhões de reais para ampliar a presença das forças estatais neste território. O petista quer agilidade para que o plano, lançado em julho do ano passado, com um orçamento previsto de 1,2 bilhão de reais, se torne realidade. Se levar mais um ano, a gente vai terminar o mandato sem colocar em prática o nosso plano. Então, o que eu quero fazer um apelo aos companheiros que vão executar isso é que é preciso ser rápido. É preciso passar por cima dos manuais. O Plano Amazônia Segurança e Soberania contempla um reforço no equipamento, como lanchas e helicópteros, para combater as organizações criminosas que derrubam e queimam a floresta. O acordo foi feito entre o Banco Nacional de Desenvolvimento e Ações Criminosas que derrubam e queimam a floresta. O acordo foi feito entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e os recursos vêm do Fundo Amazônia, financiado principalmente pela Noruega e Alemanha. O plano de segurança inclui também a instalação em Manaus, coração da Amazônia Legal, de um centro de cooperação policial internacional, com funcionários de inteligência dos 9 países com território na enorme floresta. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, disse que o aumento da capacidade da vigilância do Estado permitiu a redução do desmatamento pela metade em 2023, primeiro ano do retorno de Lula ao poder, mas reiterou o chamado aos demais países para frear a poluição.
Se o mundo não fizer a sua parte, reduzindo a emissão de CO2 em função do uso de combustível fóssil, nós vamos perder a Amazônia do mesmo jeito, porque ela pode entrar num processo de savanização. Em seu terceiro mandato como presidente, Lula prometeu acabar com o desmatamento ilegal no Brasil até 2030. E agora vamos falar de redes sociais. Um relatório anual alerta que os vídeos curtos passaram a ser a principal fonte de informação dos jovens. No Peru, 30% dos entrevistados afirmaram que TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Vídeos curtos veiculados nas redes sociais são a principal fonte de informação dos jovens, à frente da imprensa tradicional. O alerta é do relatório do Instituto Reuters para o estudo do jornalismo, vinculado à Universidade de Oxford. O texto afirma que os vídeos estão se tornando uma importante fonte de informação online, especialmente entre os mais jovens, e acrescenta que em certas áreas da Ásia, América Latina e África, as redes sociais são, de longe, a porta de entrada mais importante para as notícias. O relatório é baseado em pesquisas online realizadas pela empresa YouGov, entre 95 mil pessoas em 47 países. Destaca-se o caso do Peru, onde 30% dos entrevistados afirmaram que o TikTok é a sua principal fonte de informação, contra 2% na Dinamarca. Seguindo a tendência dos últimos anos, o estudo mostra que 2/3 dos entrevistados em todo o mundo assistem a pelo menos um vídeo curto sobre um tema informativo toda semana. O grande problema para a imprensa tradicional é que quase 72% deste consumo de vídeo ocorre em plataformas e redes sociais, em comparação com apenas 22% nos seus sites originais, o que levanta questões sobre a sua capacidade de gerar lucro. No Facebook e no X, antigo Twitter, cujas audiências envelheceram, a mídia tradicional continua dominante, embora estas redes tendam a dar cada vez menos espaço à informação. Mas no TikTok, Instagram, Snapchat e YouTube de público mais jovem, a busca por informação é feita mais por meio de criadores de conteúdo e influenciadores do que por veículos tradicionais e jornalistas. Um quarto da população mundial que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento de água enfrenta um risco muito grave de escassez este ano devido à significativa diminuição das nevascas no topo desta cordilheira. Na vastidão branca do Ártico, Rielmer Hamiken avista uma foca perto de um buraco de gelo. Vestido de branco, o caçador inuit avança a passos lentos sobre a neve e aguarda. Depois de bater o pé no chão, o animal ergue a cabeça e então atira. Em meio à paisagem, ele destroça imediatamente a presa e engole um pedaço de fígado ainda quente. Outra forma de caçar focas é pegar com uma rede. Às vezes é necessário, porque quando o tempo está ruim, você não pode caçar focas na água, ou quando não há tempo suficiente. A cena é rotineira em Tokoromit, perto do Estreito de Scoresby, o maior fiord da costa leste da Groenlândia, nos confins do Ártico. Nesta aldeia de casas coloridas de 350 habitantes, todos os homens caçam ursos, focas, narvais ou bois almiscarados, a depender do nível de especialização. É um estilo de vida ancestral passado por gerações. O jeito que caçamos focas com redes é usado por muitos anos. Meu bisavô provavelmente fez também. Caçamos desta forma por muito tempo. Há cerca de 20 anos, as mudanças climáticas e as cotas de caça ameaçam uma tradição que garante a sobrevivência das famílias inuit. Considerado uma lenda viva entre os caçadores, Rielmer é testemunha ocular dos problemas causados pelas altas temperaturas.
Quando virei um caçador lá atrás, não tinha cotas, você podia caçar o que quisesse. Todo ano, dava para caçar ursos polares ou narvais, por exemplo. Hoje temos o direito de capturar 35 ursos polares por ano. No final de abril já capturamos todos. As regras estão mais estreitas em relação à quantidade que somos permitidos caçar. Os limites para a caça foram estabelecidos em 2005, com o objetivo de frear a queda da população de ursos polares. As peles de urso só podem ser comercializadas na Groenlândia desde 2008, devido a embargos impostos pela União Europeia. Quando pego animais, fico sempre feliz. Fico feliz de poder alimentar minha família e meus cachorros, e de poder ganhar um pouco de dinheiro com a pele. Amago! Só uma pequena correção, esta matéria, tivemos um pequeno problema técnico, mas agora você vai conferir realmente a matéria que eu chamei agora há pouco, a respeito do quarto da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento de água. O Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado das Montanhas, com sede no Nepal, lançou um alerta nesta segunda-feira sobre escassez de água em 2024. De acordo com os cientistas, 25% da população mundial, que depende do degelo do Himalaia para seu abastecimento, enfrenta um risco muito grave de sofrer com falta d'água. O motivo está na significativa diminuição das nevascas no topo dessa cordilheira. O relatório explica que na região, o derretimento contribui com aproximadamente 1/4 do volume total de 12 grandes bacias hidrográficas que nascem em altitudes elevadas. Segundo a organização, a neve e o gelo do Himalaia são uma fonte de água essencial para os 240 milhões de pessoas que vivem nas regiões montanhosas e para os 1,65 bilhão que habitam suas bacias em vários países. O relatório mediu o tempo que a neve permanece no solo e incluiu nas áreas afetadas Afeganistão, Bangladesh, Butão, China, Índia, Mianmar e Paquistão. O estudo destaca que a medição da neve na região há mais de 20 anos mostra que o período de 2024 é particularmente incomum. E o Instituto Nacional de Migrações do México confirmou que 1,39 milhões de migrantes irregulares provenientes de 177 países passaram pelo país em 5 meses, com o objetivo de cruzar a fronteira com os Estados Unidos. 1.390.000 migrantes irregulares de 177 países passaram pelo território mexicano entre janeiro e maio de 2024, com o objetivo de chegar à fronteira com os Estados Unidos. É o que mostra um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Migração do México. Desse montante, 730 mil eram homens e 362 mil mulheres com mais de 18 anos viajando sozinhos. O informe ainda detalha grupos familiares com 154 mil adultos, acompanhados de 135 mil menores de idade. Também foram registrados 2.992 menores que viajavam desacompanhados, provenientes de países como Venezuela, Guatemala, Honduras e Nicarágua. O maior número de imigrantes irregulares veio da Venezuela, com 377 mil pessoas, seguida pela Guatemala com 209 mil, Honduras com 144 mil, Equador com 136 mil e Haiti com 107 mil. A maior parte dos migrantes sem documento viaja pelo território do México para tentar cruzar a fronteira e ingressar nos Estados Unidos. De acordo com autoridades migratórias americanas, em 2023, quase 2,5 milhões de pessoas conseguiram passar ilegalmente pela fronteira. O número atingiu um recorde de 10 mil pessoas por dia em dezembro passado, mas diminuiu gradualmente devido a maiores controles nos dois países. O presidente americano Joe Biden assinou recentemente um decreto que permite fechar temporariamente a fronteira entre os Estados Unidos e o México. De acordo com a Casa Branca, a medida vai ser acionada toda vez que o número de solicitantes de asilo e imigrantes superar mais de 2.500 casos em um dia.
E a Guarda Costeira Italiana confirmou nesta segunda-feira que 11 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações que transportavam migrantes no mar Mediterrâneo. A tragédia da migração deixou novos mortos nesta segunda-feira na costa da Itália. Autoridades do país confirmaram que 11 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após o naufrágio de duas embarcações no mar Mediterrâneo. A ONG alemã Rescue Ship anunciou na rede social X que resgatou perto da ilha de Lampedusa 51 pessoas à deriva em uma embarcação de madeira cheia de água. Já a Guarda Costeira salvou 12 pessoas em uma embarcação na Calábria, perto da linha divisória entre as águas da Itália e da Grécia. Uma vítima não resistiu e morreu durante as operações de resgate. A agência de notícias ANSA afirmou que 50 passageiros estão desaparecidos. A Guarda Costeira informou que a embarcação provavelmente partiu da Turquia. O Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais letais do mundo, é amplamente utilizada por migrantes que tentam entrar na União Europeia para fugir dos conflitos e da pobreza em seus países. No ano passado, 3.150 migrantes desapareceram na região, contra 2.411 oficialmente registrados pela Organização Internacional para as Migrações em 2022. E o Jornal da Litoral vai para mais um breve intervalo comercial e na volta você continua a ficar muito bem informado com as principais notícias do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. De volta com o nosso JL, vamos a mais informações. A Arábia Saudita registrou nesta segunda-feira, dia 17, temperaturas extremas em Meca, onde mais de uma dezena de mortes relacionadas ao calor foram confirmadas na grande peregrinação muçulmana no Hajj.
um dos maiores encontros religiosos do mundo. A grande peregrinação muçulmana terminou nesta segunda-feira na Arábia Saudita em meio a temperaturas mortais. O Ministério da Saúde local registrou mais de 2.700 casos de exaustão pelo calor só no domingo, enquanto vários governos estrangeiros relataram mortes de peregrinos. O calor atingiu 51,8 graus Celsius nesta segunda em Meca, onde os peregrinos terminavam o Hajj, um dos 5 pilares do islamismo. A celebração é um dos maiores encontros religiosos do mundo e deve ser realizada uma vez na vida por todo muçulmano, desde que o fiel tenha meios e saúde. Ontem, várias pessoas morreram na estrada e algumas desmaiaram devido ao calor e à insolação. Deveriam tomar medidas para que durante o verão, quando é realizado o Hajj, o transporte fosse melhor organizado. Pensamos que íamos morrer. Não tínhamos forças nem para chegar às estelas devido ao calor extremo. Minhas mãos tremiam, meu corpo estava prestes a desabar e não consegui continuar. No último dia de rituais, centenas de milhares de peregrinos circularam a Kaaba, uma construção cúbica no centro da grande mesquita de Meca. Outros realizaram o ritual de apedrejamento de Satanás no Vale de Mina, próxima à cidade, diante de estelas que simbolizavam o diabo e sobre as quais atiraram pedras 7 vezes. As autoridades sauditas disseram que o Hajj atraiu cerca de 1.800.000 peregrinos este ano, sendo 1,6 milhão do exterior. A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura advertiu nesta segunda-feira que a baixa escolaridade e a falta de políticas educativas vai custar 10 trilhões de dólares, cerca de 52,6 trilhões de reais na cotação atual à economia mundial por ano em 2030. 10 trilhões de dólares, 52,6 trilhões de reais na cotação atual. Vai ser o custo anual à economia do planeta em 2030 devido a crianças fora da escola. O alerta sobre os efeitos da baixa escolaridade e da falta de políticas educativas foi emitido nesta segunda-feira pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O relatório intitulado O Preço da Inação mostra que a marca supera o Produto Interno Bruto conjunto da França e do Japão, 2 dos países mais ricos do mundo. A Unesco destaca um círculo vicioso provocado pela falta de investimento na educação de qualidade. De acordo com a organização, a população com menos formação tem menos competências, gerando trabalhadores pouco qualificados que ganham menos. Essas pessoas pagam menos impostos, o que significa que os governos possuem menos recursos para investir em sistemas educativos acessíveis a todos. O estudo da Unesco diz que cerca de 128 milhões de meninos e 122 milhões de meninas não frequentaram escolas em 2023. Pelo menos 70% das crianças de 10 anos em países de baixo e médio rendimento não conseguem compreender textos simples. Segundo o relatório, o déficit de competência atinge 94% na região da África subsaariana, 88% no sul e oeste da Ásia, 74% nos países árabes e 64% na América Latina e no Caribe. O documento conclui que caso os países reduzam em 10% o número de jovens que abandonam os estudos de forma precoce, o PIB mundial cresceria entre 1% e 2% ao ano. A vencedora do Prêmio Nobel da Paz, a ativista iraniana Narges Mohammadi, recebeu uma nova condenação de 1 ano de prisão. Ela já se encontra presa no país desde o ano de 2021. A ativista iraniana dos direitos das mulheres, Narges Mohammadi, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2023 e que já está presa em seu país, foi condenada a 1 ano de reclusão por propaganda contra o Estado. O anúncio foi feito nesta terça-feira nas redes sociais por seu advogado Mostafa Nili. A ativista de 52 anos e que está detida desde novembro de 2021 foi condenada e presa em inúmeras ocasiões ao longo de 25 anos por seu compromisso contra o véu obrigatório para as mulheres e contra a pena de morte. Ela se recusou a comparecer à audiência de seu novo julgamento em 8 de julho, depois de solicitar sem sucesso que fosse aberto ao público.
Nili explicou que sua cliente foi julgada por suas declarações sobre Dina Galibaf, uma jornalista e estudante iraniana que acusou a polícia de agressão sexual, e sobre o boicote às eleições legislativas realizadas em março no Irã. Naquele mês, a ativista emitiu uma mensagem de áudio a partir da prisão, na qual denunciava uma guerra em grande escala contra as mulheres na República Islâmica. E vamos aqui a uma notícia bastante polêmica para muitos. O Senado da Tailândia aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A nação se torna, assim, a primeira do Sudeste Asiático a dar este passo. A Tailândia aprovou nesta terça-feira a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a primeira nação do Sudeste da Ásia a adotar a iniciativa, depois de uma votação final favorável no Senado. No total, 130 senadores aprovaram o texto, que será apresentado ao rei e entrará em vigor até o final do ano. Outros 18 legisladores optaram pela abstenção e 4 votaram contra. A votação histórica no parlamento foi celebrada como uma vitória pela comunidade LGBTQIAP+. Ativistas esperam que seja possível celebrar os primeiros casamentos igualitários no reino em outubro. Com a entrada em vigor da legislação, a Tailândia vai se tornar o terceiro país da Ásia a permitir o casamento entre pessoas do mesmo sexo, depois do Nepal e de Taiwan. O texto altera as referências a homens, mulheres, maridos e esposas na lei do casamento para substituí-los por termos neutros. Além disso, concede aos casais homossexuais os mesmos direitos que aos casais heterossexuais em matéria de adoção e herança. E agora vamos falar de esporte. A boxeadora Iene Arias, campeã pan-americana nos 54 quilos em Santiago 2023, é uma das principais apostas da delegação da Colômbia para conquistar uma medalha de ouro nos próximos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com as luvas vermelhas e olhar fixo na manopla, a boxeadora colombiana Iene Arias espera chegar ao lugar mais alto do pódio nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. A lutadora de 33 anos é uma das principais promessas da delegação de seu país para conquistar a medalha de ouro. Obviamente estamos treinando muito forte para disputar o pódio nas Olimpíadas. A única coisa que posso dizer é que estou dando o meu melhor. Arias, que alterna a criação do filho com longas horas de treino, teve uma vida marcada pela violência e pelo vício em drogas, superadas com o apoio da fé. A maior fé que tenho é em Deus. Humanamente, eu tenho feito o possível, treino muito e sou muito criteriosa com a questão do peso. Uma luta grande que temos dia após dia. Como sinal de sorte, recentemente ela tatuou no ombro direito os anéis olímpicos com a Torre Eiffel, que se somaram a outra tatuagem no ombro esquerdo de quando participou de Tóquio 2020. Temos dizer que ir para as Olimpíadas é para poucos. Então é um grande orgulho poder dizer, vamos participar dos Jogos. E obviamente, quando eu for campeã, já não vou tatuar os anéis olímpicos, porque já tenho, mas sim a medalha. Em Tóquio ela não conseguiu subir ao pódio, mas agora embarca para Paris, sendo a campeã na categoria dos 54 quilos dos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023. Treinada pelo cubano Rafael Snaga, Iene Arias quer fazer história na capital francesa e se tornar a primeira mulher colombiana a ganhar uma medalha de ouro no boxe. E com esta matéria, nós encerramos o JL desta terça-feira. Agradecendo a todos pela sua audiência em todo o Brasil, prometendo voltar na edição de amanhã, a partir das 14 horas, logo após o Cidade Urgente primeira edição. Fique agora com a sessão Heróis. Logo em seguida, às 17 horas, tem o Cidade Urgente segunda edição ao vivo. E em seguida, tem também o Natal News, trazendo outras notícias da área policial e também tudo o que acontece na nossa capital, Potiguar. Um forte abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.
DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com